Saudações, alunos da Escola Cívico-Militar do Paraná, os alunos de sétima série. Estamos começando mais uma aula de cidadania e civismo, aula essa em que nós vamos abordar a história e a importância da Marinha do Brasil. Então, nosso objetivo aqui é justamente conhecer a história e a importância da Marinha do Brasil. Esse é o símbolo da Marinha do Brasil, da Marinha Brasileira, essa instituição tão importante na defesa do território. Mas vamos aqui para a nossa análise de conhecimento prévio. Você lembra quais são as três armas que, em conjunto, compõem as Forças Armadas? E você lembra quem é o patrono da Marinha Brasileira? Então, respondendo aqui para a gente, as Forças Armadas Brasileiras são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Força Aérea Brasileira. Essas são as três grandes armas que o Brasil, como Estado, tem para sua proteção e sua defesa. E quem é o patrono da Marinha Brasileira? Bom, o patrono da Marinha Brasileira é o Marquês de Tamandaré, que tinha a patente de almirante na Marinha Brasileira. E muitas cidades, ruas, homenageiam esse grande membro da Marinha do Brasil, Almirante Tamandaré. O Brasil possui uma gigantesca costa e litorais, além de ter uma grande diversidade de rios. Qual o trabalho para proteger toda a nossa riqueza hídrica? Então vocês observem nesse mapa que eu trouxe para vocês, aqui nós temos todo o mapeado aqui, a costa territorial brasileira, isso é, a costa que é do Brasil, não são águas internacionais, águas neutras, são águas que fazem parte do território brasileiro, são nossas. E, além do mais, o Brasil possui uma das maiores baías hídricas do mundo através de seus rios, como o Rio Amazonas, o Rio São Francisco, o Rio Paraná, o Rio Uruguai, também passando aqui. São vários rios que envolvem. Então, como que a gente pode fazer para garantir toda a proteção, tanto dessa bacia oceânica, quanto dessa bacia fluvial que nós temos em nosso território? Então, pela Constituição brasileira, justamente o responsável por garantir as águas brasileiras é a Marinha do Brasil, tanto pelas águas doces, isso é, são aquelas águas de rios, quanto também pelas águas salgadas, a água de alto mar. Então, a Marinha ela é responsável pela fiscalização e pela navegação e patrulhamento de toda essa parte aquática brasileira. Vamos então conhecer a história da Marinha do Brasil? Pois bem, o Brasil foi descoberto através da Marinha Portuguesa. Vamos lembrar lá, Pedro Álvares Cabral vindo para o Brasil. Então, o Brasil já intimamente no seu surgimento como território português, nós já temos o envolvimento da Marinha, devidamente ali estabelecido, tá? Então, a Marinha do Brasil está relacionada a Portugal. Em janeiro de 1567, durante a expulsão dos franceses da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, ocorreu o primeiro combate com embarcações, sendo que essas eram embarcações indígenas ainda, embarcações a remo, tá? Mas aí é considerado o nascedouro da Marinha Brasileira, o momento que ela nasceu, porque é o primeiro combate que você já vai ter com barcos, embora possa parecer primitivo, mas é um marco inicial e um marco histórico para a Marinha Brasileira. Em 1808, Napoleão Bonaparte estava ameaçando Portugal, justamente num contexto do bloqueio continental das guerras napoleônicas. E é nesse momento que Dom João VI ele decide transferir a corte portuguesa para o Brasil. Então, a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, passou não só a ser capital do Brasil, mas a capital de todo o Império Português. É nesse contexto que foi transferido para cá a Secretaria de Estados dos Negócios e da Marinha. Certo? Essa secretaria, junto com várias outras instituições de Estado, de administração pública, foram trazidas para o Rio de Janeiro para que Portugal conseguisse, a partir do Rio de Janeiro, administrar as suas demais colônias também, como Angola, como Moçambique, e assim manter o seu império colonial. Sendo aí então o conde de Anádia, que era quem ocupava o cargo da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha, o primeiro ministro da Marinha em solo brasileiro. Então aqui nós temos aqui uma gravura mostrando justamente Dom João VI embarcando de Lisboa e vindo para o Rio de Janeiro. Perceba a presença naval de um grande contingente necessário
para fazer toda essa transferência muito complicada, que é você transferir a capital de um império. E a Marinha aí teve uma participação muito ativa e necessária para isso. Já no contexto da independência do Brasil, devido ao tamanho da costa brasileira, a criação de uma armada era fundamental. A armada era justamente como eles chamavam a Marinha na época, o conjunto da força naval que o país tinha à sua disposição. Tá? Então ela era fundamental para garantir a união de todo o território nacional. Como a gente já pôde observar no mapa anterior, como é que você ia ligar, por exemplo, o Rio de Janeiro até Belém do Pará? O caminho pela água era muito mais simples do que pela terra. Então a Marinha era importantíssima para isso, foi de suma importância na anexação do Norte e Nordeste ao recém-criado Império. Ela que fazia a comunicação e ela era o mais rápido meio de transporte disponível na época para regiões do interior do Brasil e de toda a costa brasileira. Nós temos aqui uma nau, que é uma espécie de barco, Pedro I, capitânia da Armada, justamente aí mostrando a importância da Armada ao ter uma nau carregando o nome daquele imperador que trouxe a independência para o Brasil, do nosso primeiro monarca. Então vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje, em que eu pergunto, observando o contexto colonial e de independência do Brasil, qual foi a importância da Marinha do Brasil? Então vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, responderam?
vamos lembrar, como sempre, que isso aqui é um exercício discursivo, ou seja, seu texto não tem que estar exatamente igual ao meu, mas tem que apresentar algumas características aí para a gente poder considerar como correto. Eu perguntei para vocês, observando o contexto colonial e da independência do Brasil, qual foi a importância da Marinha do Brasil? Minha sugestão de resposta está aqui. Sendo o transporte terrestre muito lento e perigoso, a Marinha tinha uma grande importância em conectar e integrar todo o território brasileiro. Vamos lembrar que a gente está falando aqui de um momento ainda pré-aviação, não havia ainda uma força aérea para transportar as pessoas e os recursos necessários. Então, a navegação de nosso mar e também de nossos rios era fundamental para a integração de todo o território brasileiro e para a devida comunicação de todas as regiões do país. Mas no período imperial também aconteceu a maior guerra da América do Sul, que foi justamente a Guerra do Paraguai. Essa guerra foi no contexto da Guerra do Paraguai que a Marinha do Brasil mostrou sua importância, como na Batalha de Riachuelo. Essa batalha aí foi a maior batalha naval e fluvial, isso é, em rios, que aconteceu no contexto da Guerra do Paraguai. E é aqui que nós temos o destaque também de vários grandes almirantes da Marinha brasileira, com suas ações e atos de coragem. A data de 11 de junho de 1865 é celebrada anualmente como a data magna da Marinha. Isso é, a data mais importante da Marinha. Para você ver o tamanho da importância dessa batalha, a Batalha de Riachuelo, na Guerra do Paraguai. Certo? Então aqui nós temos o quadro da Batalha de Riachuelo, que não só é considerada a data mais importante da Marinha, como também é considerada a fundação do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha. Isso é daquela questão de desembarque de soldados em terra vindo justamente de rios ou de mares. Então se torna aqui uma data magna, realmente uma data muito importante para essa força armada. Durante a República Velha, no período de 1889 e 1930, a Marinha brasileira foi sucateada. Os governantes optaram pela compra de navios estrangeiros, justamente considerando que era mais barato comprar um navio pronto que vinha de fora do que produzir propriamente no Brasil, ter uma produção nacional. Certo? Então, o que acabou, eles praticamente acabaram com a produção naval nacional, sendo apenas restabelecida a partir do governo Vargas. E é muito importante para a Marinha, como instituição, justamente o desenvolvimento de seus próprios navios, mas também de uma tecnologia própria em que ela tenha controle, que não venha pronta de fora, sem a gente saber dar a devida manutenção. Aqui nós temos o encouraçado Minas Gerais, muito importante, em exercícios de guerra. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, então já no governo do Getúlio Vargas, aquele que reestabeleceu uma produção nacional da Marinha, ela participou ativamente, principalmente da guerra anti-submarina. Foi uma estratégia que alemães e italianos usaram para evitar que outros países enviassem recursos para a Inglaterra, para a França ou para qualquer país que eles considerassem inimigos. Então, eles espalharam submarinos que procuravam atacar a Marinha Mercante. A Marinha Brasileira, ela participou no Oceano Atlântico justamente de missões de caça aos submarinos, missões anti-submarino, e também missões de escolta, em que ela escoltava navios mercantes, navios de comércio, que estavam justamente levando recursos necessários, sendo que ela conseguiu uma taxa de 99,01% dos navios que foram escoltados por ela e chegaram ao seu destino com segurança, sem ter problemas. Como nós temos aqui o NHI Vital de Oliveira em justamente missão de escolta. Isso é, acompanhando o navio que levava bens e produtos necessários aí para o combate durante a Segunda Guerra Mundial. O que nos leva a mais uma atividade. Durante a Segunda Guerra Mundial, quais missões a Marinha do Brasil ficou incumbida? Vocês têm um tempinho aí para pensar? E eu já retorno.
Bom, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, durante a Segunda Guerra Mundial, quais missões a Marinha do Brasil ficou incumbida? E minha sugestão de resposta está aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha do Brasil deveria proteger o transporte de mantimentos para a Europa, escoltando a Marinha Mercante, que é essa marinha com fins comerciais, e na localização e afundamento de submarinos do eixo, isso é, da Alemanha e da Itália, ao longo do Oceano Atlântico, principalmente do Atlântico Sul. Então aí ela representou um importante braço de assistência para a manutenção de recursos militares e civis necessários aí para o combate da maior guerra que já houve no planeta Terra. E hoje, como que fica a Marinha? Bom, sendo reconhecida a importância da Marinha na proteção do Brasil, ela tem passado por um constante processo de atualização e modernização da sua frota, com novas embarcações. Gostaria de lembrar aqui que a Marinha do Brasil é a segunda maior marinha da América. Ela perde apenas para a Marinha dos Estados Unidos da América. E aqui nós temos um exemplo, a corveta Júlio de Noronha, modelo V-32, que ela está aqui estacionada, demonstrando aí sistemas de radares, de bombardeamento e de ataque e defesa. Muito importante essa modernização da Marinha na proteção do nosso oceano, principalmente. E também, com as novas tecnologias, surgiu uma nova área aí no controle dos oceanos, que é justamente a área embaixo da água. E aí você precisa de submarinos. Para a proteção da riqueza, o subsolo aquático levou o desenvolvimento de um grande programa de construção de submarinos, em constante desenvolvimento de tecnologias relacionadas. Esse aqui é um submarino da classe Riachuelo, ele é um submarino que ainda está em fase de teste pela Marinha do Brasil. Tá? Então ele ainda não está em pleno exercício, está sendo testado, e é muito importante porque ele é desenvolvido com tecnologia brasileira e sob todo o controle aí, tecnológico nacional, de manutenção aí por diante. Tá? Então ele está em fase de teste. Então a Marinha Brasileira ela mantém ainda um grande instituto de desenvolvimento de tecnologia e de tecnologia subaquática, muito importante aí para cuidar de nossos oceanos. E também ela participa ativamente de programas de pesquisa, como aqui, criado em 1982, o Programa Antártico Brasileiro, que estabeleceu uma estação de pesquisa científica sob a responsabilidade da Marinha do Brasil, eles que cuidam do transporte de cientistas e da manutenção dessa base, para proporcionar a pesquisa científica no último continente inabitado pelo homem, que é justamente a Antártica. Sendo o Brasil parte de um pequeno grupo de países com presença nesse continente. Então, apenas poucos países como o Brasil, Estados Unidos, Rússia, Chile, Argentina, têm realmente presença nesse continente. E é justamente um continente que é preservado por acordos internacionais para evitar um grande contato humano e para ser idealizado pesquisas científicas que possam auxiliar aí o desenvolvimento de novas tecnologias e a compreensão da natureza do nosso planeta. Vamos para a última atividade da nossa aula de hoje. Além das defesas das águas nacionais, quais outros investimentos e pesquisas são realizados pela Marinha do Brasil? Vocês têm um tempinho aí para pensar? E eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei, além da defesa das águas nacionais, quais outros investimentos e pesquisas são realizadas pela Marinha do Brasil? Minha sugestão de resposta aqui para a gente é essa aqui. A Marinha do Brasil está envolvida pelo aprimoramento constante de tecnologias de navegação e pelas pesquisas no mar e em pontos de difícil acesso no Oceano Ártico. Então ela tem um envolvimento bastante direto aí, né, relacionado ao desenvolvimento de novas tecnologias de navegação que podem também servir para o uso civil, para as pessoas, aí, outros modelos de embarcação e também em pesquisas aí na Antártica, muito importantes para a compreensão do nosso planeta. Então eu agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima.